E aí, Nação Celeste! E aí, meu povo? Terça-feira de carnaval, mas as notícias não param, então a partir de agora vem comigo aqui para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Tá, Nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Ontem, segunda, foi um dia mais tranquilo, né? Foi um dia que a gente não teve muitas informações, talvez aí... a notícia mais importante envolvendo o Cruzeiro foi a chegada, né, do Bruno Rodrigues em BH já na reta final do dia, mas terça-feira a gente já tem algumas coisas importantes para abordarmos a partir de agora. O que eu peço de vocês nesse momento, de forma humilde, vamos começar o pé direito essa semana. Então já deixa o like para batermos os 500 joinha nesse vídeo. Bora começar aqui a semana já batendo na primeira meta por aqui. Hype o conteúdo, caso apareça a opção aí no seu celular, comenta, se inscreve e também compartilha o nosso conteúdo. Bora lá, nação, primeira info, né, notícias boas envolvendo o departamento de futebol, e são 3 boas notícias, tá? Primeiramente, informação do Samuel Venâncio, confirmado pelo Cruzeiro, Kaique Kenji deve essa semana ainda retornar, né, aos treinamentos com o grupo Celeste. Se não ficar à disposição, né, dos treinos nessa semana, na próxima é certeza que volta. Então, reforço pro ataque, né, para essa sequência aí de temporada. Kaique Kenji não é titular, mas é um jogador que recebeu oportunidades em sequência vindo do banco, ou até mesmo no início do Mineiro, né, quando a gente tinha aquele time alternativo, jogou algumas partidas começando. Outra boa notícia do DM envolve o Cauã Moraes. Cauã Moraes já está na reta final da preparação da parte física, né? E neste início de semana tende a ser liberado para os treinamentos com bola. Então é outro reforço que volta essa semana. E outro que, se não voltar essa semana a treinar normalmente, volta na semana que vem, ou seja, já está curado da lesão, é o Matheus Cunha. Então são 3 boas notícias. Que até a próxima semana, né? Próxima semana, quando o Cruzeiro enfrenta a equipe do Corinthians no dia 25, até a próxima semana, teremos 3 retornos, né? 1 ou 2 essa semana e 3 no máximo até a próxima semana. Bora esvaziando aos poucos aí esse departamento médico. E aí, nação, como eu disse aqui na abertura, né? A principal coisa que aconteceu aí na segunda, já na reta final desta segunda-feira, de tarde para noite, foi a chegada do Bruno Rodrigues em BH, né, no aeroporto de Confins. E ele deu uma entrevista, eu quero repercutir com vocês aqui uma fala que o Bruno deu para o pessoal da Itatiaia, 98 FM, Rádio Fã, Samuel Venâncio estava por lá também. Tem um trecho que eu quero destacar com vocês, que eu acho que é importantíssimo, vou dar play, bora ouvir. Eu sou muito grato, né, Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro fez por mim. E agradecer também ao Pedrinho, porque se eu tô aqui hoje é por causa dele. Eu sei muito bem que o Cruzeiro não precisa de mim, mas nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro. E só tenho que agradecer a ele por tudo que ele fez para mim estar aqui hoje. Estou me sentindo em casa, é um clube que eu me identifiquei muito. E só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. E hoje estar aqui retornando o Cruzeiro é um momento único na minha vida e vou dar meu melhor todos os dias em campo. E para disputar a Libertadores também era um sonho que eu tinha de disputar com o Cruzeiro, por tudo que o clube passou e eu também estava aqui. Então não vejo a hora de poder ver meus companheiros, treinar e dar meu máximo. O Cruzeiro não procurou, quem procurou foi eu, porque eu precisava muito do Cruzeiro. Eu que liguei pro presidente Pedrinho, porque quando eu saí daqui ele deixou a porta sempre aberta para mim, foi muito claro nisso. Então nesse momento eu precisava muito do Cruzeiro e só tenho que agradecer a ele e a Deus. Estou me sentindo muito bem, todo mundo sabe da minha lesão que eu tive, né? Minha lesão foi a mesma do Caio Jorge, então estou me sentindo muito bem, fisicamente estou me sentindo bem. O que eu preciso é jogar futebol, demonstrar o que eu demonstrei em 2023, 2022, então acho que eu estou no clube certo. Bom, nação, o que eu quero repercutir aqui é a fala que deixa bem claro aquilo que alguns jornalistas já haviam especulado, né? De que a contratação do Bruno Rodrigues, ela é uma contratação zero feita pelo departamento de futebol. Você tem noção? Você monta um departamento de futebol, você vai lá, contrata,
você procura o melhor dentro daquele conceito que você quer implementar no clube, mas você simplesmente dá carteiradas. É o que aconteceu nessa contratação, tá? Eu acho que vai ser a primeira vez aqui que eu vou criticar em algum aspecto o Pedrinho, porque eu não embarco nessa turminha do Twitter que a cada derrota critica o presidente, não. Não faço parte disso. Essa galerinha é muito 880 e eu não faço parte disso, tá? Mas aqui eu acho que não tem como passar a mão na cabeça do Pedrinho. O Bruno Rodrigues, ele deixou claro, né? Escancarou que quem o contratou foi o Pedro Lourenço. Não foi o departamento de futebol, não foi o departamento de scout, que faz parte do departamento de futebol, não foi a comissão técnica, que também faz parte do departamento de futebol. Aí eu pergunto, pra que serve o departamento de futebol? Porque sabe qual que é o problema aqui? Tá muito claro, e acredito eu que até para o departamento de futebol do Cruzeiro, que precisamos de um atacante. Precisamos ir ao mercado atrás de um atacante. De beirada de campo. Não precisa ser um cara incisivo como é o Arroio, por exemplo. Pode ser um cara ali de mais, né, cadência, mas que jogue por ali. Um cara mais criativo de repente, um cara mais construtivo, mas que jogue por ali. Porque a gente tem o Arroio que é jovem e vai oscilar. Eu já falei isso aqui lá em janeiro, tá? Eu fui o primeiro, eu acredito, a falar sobre isso aqui. Quando falou-se em janela fechada depois da chegada do Gerson, eu falei, olha, muita gente fala que ainda precisa de um zagueiro, mas eu vou opinar porque eu acho que o Cruzeiro precisa de um atacante. Um mês e meio depois, todo mundo diz a mesma coisa. O que, eu sou mais inteligente que todo mundo e previ antes? Não. Fiz uma análise boba, uma análise que qualquer um conseguiria fazer, mas eu fiz análise, porque é meu trabalho, pô. Mas bora lá, ó. O Arroio, 19 anos, é jovem, vai oscilar, rapaziada. Os grandes oscilaram com pouca idade. Com o Arroio não vai ser diferente. Que tende a ser um cara que pode voltar para a Europa, para um time maior que o Besiktas. Pode ser vitorioso, levantar troféus aqui pelo Cruzeiro. Tem capacidade para isso. Sinisterra, eu falei isso lá em janeiro. E agora, mais do que nunca, fica mais evidente. É uma incógnita. Naquele momento ele estava fazendo aquela preparação especial. Ele seria o único jogador do elenco que de fato teria uma pré-temporada de verdade. O que aconteceu no segundo jogo dessa volta? O segundo jogo vindo do banco. Dominou uma bola e sentiu de novo. Então você tem Arroio. Vai oscilar pela idade. Então vai ter um mês que ele vai estar muito bem, o outro já vai estar baixo. O Sinisterra é uma incógnita. Kaique Kendi é jovem. O Wanderson, ele é um cara muito útil. Mas assim, cara, tem que ser um 12º, 13º jogador. Ele pode ser titular ali em um momento pontual, mas pra pegar uma sequência de jogos dentro de um mês, não dá pra confiar. O Marquinhos, desses todos, eu me atrevo a dizer que é o pior. Então assim, já tá claro. O Christian ele pode fazer a função tática. Pode ser muito importante, mas não é um atacante de ofício. Então tava claro lá e a análise é praticamente a mesma, que precisamos de atacante. Aí, acredito que a diretoria entendeu isso. Aí o Pedrinho vai, ele passa o carro por cima dos bois e fala, eu trouxe o atacante, tá aqui. Acabou, não precisamos mais contratar. Porque vocês acham que com o Bruno Rodrigues chegando, vocês acham que o Cruzeiro ainda vai no mercado atrás de um outro atacante? Um atacante que poderia chegar para resolver o BO? Provavelmente já não chega mais. Provavelmente já não chega mais. Então aí tá um grande problema. Quando você tem uma empresa, você tem funções distribuídas, mas você tem o dono da P toda, que em um outro setor ele quer se atrever. E cara, não é a primeira vez que o Pedrinho faz isso, e todas as vezes que ele fez isso, nunca deu certo. Permanência do Diniz, chegada do Tite, essa questão do Bruno Rodrigues tende a seguir o mesmo caminho. Utilização das contratações no meio de 24. Lembra lá quando a gente tinha o Seabra? Claramente o Seabra não era um técnico que ele confiava. Então, na primeira oportunidade, mandou o cara embora. E aí tá tudo bem, porque naquele momento eu também mandaria. Só não imaginava que a diretoria contrataria, naquele momento,
um dos piores técnicos da história do futebol brasileiro, esse futebol centenário, o Diniz tá lá, entre os piores. E aí veio a se tornar o pior técnico da história do Cruzeiro. Então, acho que a demissão foi correta, acho que o Cruzeiro iria cair de rendimento, ia continuar caindo de rendimento com o Seabra naquele momento, mas aí, cara, a gente foi de um técnico que tava em um mau momento para um técnico que desastra qualquer trabalho. Tem uma exceção na carreira. Ele pegou a seleção brasileira e quebrou todos os recordes negativos. Então, assim, essa questão do Bruno Rodrigues me preocupa demais. Me alonguei nesse assunto, mas eu gostaria da sua reflexão aqui embaixo. Fica à vontade para você opinar, concordar ou discordar. Já disse que eu não contrataria o Bruno Rodrigues em outros conteúdos, né, desses últimos dias. Eu quero que você opine, né? Quero que você coloque a sua opinião. E repito o que eu disse em outros vídeos. Quero estar errado. Quero estar equivocado. Quero ver o Bruno chegar e arrebentar. Virar titular. No meio pra frente, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, ele e mais um. Que seja. Não tem problema. Não quero estar certo. Mas tem uma tendência muito grande dele não conseguir acompanhar essa rapaziada aí não, tá? Porque o Bruno Rodrigues não tá na mesma prateleira que os titulares do meio pra frente. Ou você discorda de mim? Comenta. Vamos lá, continuando ainda a falar aqui de Bruno Rodrigues. Hoje tá previsto os exames médicos do Bruno Rodrigues na Toca 2. Dando tudo ok, deve ser anunciado ainda hoje, na pior das hipóteses, amanhã. Tá bom? O Cruzeiro tem até o dia 20 para regularizar o jogador. Então até a próxima sexta-feira para colocá-lo no bid. Ele estando no bid, ele pode jogar a reta final do Campeonato Mineiro, tá? E aí, para ser justo, uma comparação do Bruno Rodrigues com o Sinisterra, né? Mas é uma comparação que não é para exaltar o Bruno Rodrigues, que é o que parece que a página Cabuloso Score gostaria de ter feito. É mais para mostrar que um erro não se resolve com outro erro. Vamos lá, comparativo entre Sinisterra e Bruno Rodrigues, tá? O Sinisterra, desde agosto, quando foi contratado por empréstimo, muita gente esquece que ele chegou por empréstimo, tá? Ele não tá em definitivo. Ele fez 16 jogos do Sinisterra. Desses 16 jogos, atuou em 474 minutos, fez 2 gols, deu uma assistência e teve 3 lesões. O Bruno Rodrigues, nesse meio tempo, né, desde setembro de 2025, quando ele retorna da lesão grave, o levantamento fala que ele teve 15 jogos, jogou menos minutos, 445, marcou os mesmos 2 gols, não deu assistência e não teve nenhuma lesão. Então, assim, em termos de termos um jogador saudável, parece que passados aí 5 meses, dá pra dizer que o Bruno Rodrigues agora ele está saudável, entrou em vários jogos importantes pelo Palmeiras, parece que tá sarado realmente. Mas é um ponto de atenção também a questão física. Bora acompanhar se ele vai dar conta aí do recado. Contrato por empréstimo até o final do ano do Bruno Rodrigues com o Cruzeiro, com opção de compra fixada. Bora pra reta final aqui do nosso vídeo, nação. Passar rapidamente aqui por 3 notícias, tá? Primeiramente sobre o Cauã Prats. Foi pra Alemanha fazer exames médicos. Vai ser anunciado de forma oficial pelo Borussia nas próximas horas. E aí o Fabrício Romano, ele atualizou, né, os valores dessa transação, porque eu coloquei novos valores, né? O montante total, ele basicamente foi noticiado, mídia nacional, mídia do Brasil e mídia internacional, mídia alemã, praticamente a mesma coisa, mas o que estava variando muito era o valor não fixo que o Cruzeiro receberia. Uns falavam que era 10 mais 2, ouvi gente falando 8 mais 4, e na verdade é pior do que eu imaginava. É 7 mais 5. Então, segundo o Fabrício Romano, o principal jornalista de transferências de mercado da bola do planeta, ele crava que o Cruzeiro vai receber 7 milhões fixos, mais 5 milhões de bônus. E aí não especifica o bônus, nem o Samuel especificou, mas a notícia dos dois é a mesma, né? Só não conseguiram apurar o que seria esses 5 milhões de bônus. O que o Samuel disse foi: esses 5 milhões são facilmente alcançáveis. Então o Cruzeiro realmente deve receber esses 12 milhões a médio prazo. Mas 7 mais 5, cara, eu fiquei preocupado. Eu não venderia por esse valor de jeito nenhum. Mas há quem diga que
teve uma certa pressão do staff para que esse negócio acontecesse. E vamos lá, nação, pra gente poder encerrar o nosso vídeo aqui, é o seguinte: o portal A Bola de Portugal, né, o principal portal de notícias de esportes de Portugal, ele fez uma matéria nessas últimas horas falando do Leonardo Jardim, do Mônaco e, né, da importância do Cristiano Ronaldo para que ele chegasse lá no Mônaco. Sabe por que o portal fez essa matéria aqui? A matéria é longa, tá? Então eu não vou ler aqui, não vou me aprofundar, ó, a matéria realmente é longa. Mas o motivo dessa matéria ter acontecido é porque o Mônaco está próximo de demitir o seu atual técnico e coloca o Leonardo Jardim na mira. Rapaziada, eu coloquei aí e complemento aqui: o Cruzeiro precisa correr contra o tempo se quiser salvar a temporada. Porque é o seguinte, tá? Com essa... é uma especulação, né? É uma notícia de um jornalista lá de Portugal, dando conta de que o Mônaco vê o Leonardo Jardim e outros técnicos para substituir o atual técnico. Então é uma notícia, né? Até certo ponto especulativa lá. Mas olha o cenário, tá? Para salvar a temporada e você ter certeza que você vai ter uma estabilidade daqui pra frente, você só tem um nome, que é o Leonardo Jardim. Este técnico, ele vai ser requisitado por vários times a partir do momento que ele colocasse no mercado. Sem se colocar no mercado, já tem vários times atrás dele. Ele acabou de recusar o Olympique de Marselha da França, da mesma França. Então, quando ele se colocar à disposição, quando o mercado tem certeza que ele vai aceitar alguma proposta que para ele seja legal, vai surgir mais ofertas. E chegando o Mônaco, eu digo pra vocês que ele teria uma forte tendência a aceitar. Ele estaria próximo de Portugal, ele estaria numa liga importante da Europa, em um clube importante dentro dessa liga, em um clube que ele tem identificação, tem tudo pra ele querer aceitar. Então assim, rapaziada, se o Cruzeiro não entender que pra salvar a temporada passa por esse cara, a gente vai, acredito de coração, se arrepender profundamente no final de 2026. E eu vou explicar pra vocês a minha visão. Eu acho que o Tite está fadado ao fracasso. Muito difícil o Tite dar a volta por cima e eu não vejo luz no fim do túnel. Eu não vejo uma faísquinha pra mim pensar ao contrário. Ponto número 1. Ponto número 2. Caso o Tite saia e o Leonardo Jardim vai para o Mônaco, qualquer técnico que chegar, você não tem certeza de nada. Qualquer técnico. Pode ser o Arthur Jorge, você não tem certeza que vai dar liga. O Arthur Jorge não teve sucesso na carreira do primeiro clube que ele assumiu ao último. Tanto é que atualmente ele está meio que na corda bamba lá no Catar. O time que mais investiu do futebol catari tá pendengando para retomar a liderança. Então tem uma pressão gigantesca lá pra cima dele. Então assim, rapaziada, quando você contrata os melhores, você tem mais chance de ter sucesso. Mas é mais chance, você não tem certeza. O Leonardo Jardim entra nessa conta também. Só que, no caso, o asterisco do Jardim é que esse clube, esse elenco, esse momento do Cruzeiro, ele conhece com as palmas da mão. Ele, a comissão técnica dele, o elenco já conhece. Seria muito mais fácil de encaixar. Seria muito mais fácil de se ter, né, um panorama de sucesso com ele. E a gente tá vendo a diretoria do Cruzeiro ser totalmente omissa ao que está acontecendo dentro de campo e achando que o Tite vai salvar essa temporada. Eu tô vendo a diretoria perder a mão no tempo e na principal opção para substituir o Tite, que é justamente o Leonardo Jardim. Opina, comenta se você concorda comigo, porque com o Mônaco na parada, a chance do Cruzeiro dormir no ponto e perdê-lo é gigantesca. Chegou até aqui, deixa o seu like, hype o vídeo. A qualquer momento voltamos com mais conteúdos. Até a próxima. Tamo junto!